sozinha, eu me assusto com qualquer coisa. Ai, que medo! A Chapeuzinho Amarela é uma menina muito medrosa. Muito medrosa. Ela tem medo até de brincar. Alguém aqui tem medo de brincar? A Chapeuzinho Amarela tem medo de brincar. A Chapeuzinho Amarela tem medo de ouvir histórias, porque ela tem medo daquele personagem. Como que é o nome desse personagem? A bruxa. Ela tem muito medo da bruxa. Ela tem muito medo da bruxa. A Chapeuzinho Amarela, ela não toma banho pra não se molhar. Ela não vai na chuva pra não esquentar. Não sai no sol porque tem medo da sombra. Não fica de pé porque tem medo de cair. A única coisa que a Chapeuzinho Amarela faz é ficar bem deitadinha. Mas a Chapeuzinho Amarela não dorme porque ela tem medo de ter pesadelos. Que vida é essa dessa Chapeuzinho, né? Não faz nada por causa do medo. Mas a Chapeuzinho tem um medo muito medonho, o medo mais grande de todos os medos. A Chapeuzinho Amarelo tem muito medo do lobo mau. Alguém tem medo do lobo mau? Mas a Chapeuzinho Amarela tem tanto medo que ela até tem medo do medo de sentir o medo de encontrar o lobo. Mas ela não consegue parar de pensar nesse lobo. De tanto pensar nesse lobo, de tanto falar desse lobo, não é que um dia a Chapeuzinho deu de cara com o lobo. Quando a Chapeuzinho encontrou o medo da Chapeuzinho começou a ir embora, meu filho. E só ficou o medo do medo e foi acabando, foi diminuindo. Restou só um pouquinho de medo. Daqui a pouco nada. Acabou o medo da Chapeuzinho. E a Chapeuzinho só tinha um lobo. E era um lobo, hein? Com cara de lobo, olho de lobo, nariz de lobo e uma boca de lobo bem grandona. Que lá cabiam 2 vovós, um caçador, um rei, uma princesa, 10 pratos de arroz, sobremesa e ainda um chapéu. Mas ainda mais coisa de tão grande que era essa boca. Quando a Chapeuzinho olhou para esse lobo, aquele medo sumiu e o lobo ficou todo desengonçado, triste, enxavido. Porque um lobo sem o medo é um arremedo de lobo. É um lobo sem pelo. É um lobo pelado. E o lobo resolveu mostrar para a Chapeuzinho com quem que ela estava falando. E resolveu fazer o medo da Chapeuzinho voltar. Então o lobo falou muito alto. Eu sou o lobo mau! Chapeuzinho dava risada. E o lobo gritou de novo. Eu sou o lobo! E o lobo gritou mais alto. Eu sou o lobo! A Chapeuzinho, cansada dessa história, já estava virando as costas e indo embora. Mas o lobo resolveu gritar o seu nome umas 25 vezes para Chapeuzinho ver de vez com quem que ela estava falando. Então ele gritou: lobo, 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 para! Chega, seu lobo, para bem aí, desse jeitinho. E a hora que o lobo parou, ficou paradinho, o lobo virou um bolo. Um bolo de lobo fofo. Ó, o lobo virou o bolo. E um bolo que ficou tremilicando de medo. Tremia mais do que pudim, com medo que a Chapeuzinho comesse ele inteirinho. Mas a Chapeuzinho não comeu bolo que nada, pois a Chapeuzinho não gostava de bolo de lobo, e sim de bolo de chocolate. Então a Chapeuzinho deu as costas e foi brincar. O que eu falei? O que a Chapeuzinho foi fazer? Brincar? Mas ela não tinha medo de brincar? Tinha! Quando a Chapeuzinho enfrentou o seu maior medo, ela não teve medo de mais nada. Ela
ela descobriu que podia transformar aquele medo feio em uma coisa boa e enfrentá-lo. Então, olha só, vamos ver quem é que prestou atenção aí, como é que ela transformou os medos dela. O globo virou o bolo. E quem sabe esse medo aqui que era lá do comecinho que ela sentia medo? Ela sentia medo de uma personagem que agora ela chama de Chabru. Quem que é a Chabru? A bruxa. Ela tinha medo da Tabará. Quem era a Tabará? A barata. Muito bem. Ela tinha medo do Dranga. Dragão. Muito bem. E foi isso que a Chapeuzinho fez com todos os medos dela. Pirilim pim pim. A história chegou ao fim. Agora deixa eu contar pra vocês da onde... Escondido. De barata, ele tem que transformar a barata em outra coisa. E pra isso, o Chico Buarque mandou pra vocês uma bexiguinha amarela e vocês vão transformar o medo de vocês em uma coisa engraçadinha. Ó, aqui a Chapeuzinho Amarela desenhou que ela tinha medo da bracó. Da cobra. E aí ela desenhou uma cobra cheia de florzinha de coração na bexiga e agora ela brinca com a cobra e não tem mais medo dela. Então agora cada um de vocês vai pensar uma coisinha que tem medo. Vamos encher uma bexiguinha e vamos desenhar lá na bexiguinha uma coisa